Hoje é muito difícil que a Secretaria de Segurança Pública mantenha controle sobre a polícia, para que eles não façam justiças com as próprias mãos. Exatamente. E nesse meio tempo, o crime organizado consegue entrar, ele consegue conquistar espaços onde a polícia deixa de ir. Isso é visível. Todo mundo vê isso na cara. Eu vejo toques de recolher aqui em São Paulo, que muitos deles não são trazidos à imprensa, e isso eu ouço de gente que está lá no local. Às vezes o toque de recolher ele é feito pela própria polícia. A própria PM fardada diga, olha, volte para casa, porque nesse instante não é seguro que você esteja aqui. Agora a linguagem do livro também, ela é crua, muito direta e é assim com muito palavrão também. É a linguagem policial? O policial fala muito palavrão? E é duro assim no tratar? Eu estava conversando com um amigo sobre isso, porque ele dizia que ele notou que os meus policiais nos livros eles falavam como bandido. E eu achava isso tão natural, tão simples. E eu percebi que o convívio com o crime traz essa personalidade para a polícia. E foi daí que eu me dei conta que eu também falava muito palavrão. Era muito difícil hoje, como fora da polícia, não soltar alguma coisa, e não ter esse vernáculo tão sujo, né, e tão baixo. Mas eu tentei trazer Não, é bem thriller, né? Assim, você fica preso no texto e vai, ele é um texto que prende o leitor. Sabe que eu tenho um atrito muito grande com os meus revisores, porque eles acham que muitas palavras não podem não ser entendidas pelo leitor. Há muitas gírias, há muitos códigos que se usam lá dentro, então eu me censuro às vezes, eu me seguro para que o diálogo não seja exatamente como seria na vida real. Eu sempre tento colocar em volta das frases alguns elementos que façam com que a pessoa entenda aquilo dentro de um contexto. Agora, Roger, apesar do que você narra ser algo bastante duro e muito cheio de violência, o humor tenta deixar o clima menos pesado. Dá para sempre contar uma história, por mais pesada que ela seja, com um pouco de humor, para deixá-la mais assim, digerível, digamos assim? A vida na polícia é uma vida que une a tragédia e o humor. Eu acho que é algum elemento psicológico dessas pessoas que fazem do humor uma ferramenta para eles não enlouquecerem. Porque o plantão, o atendimento de um crime é muito engraçado. E eu sinto falta disso nos outros livros que falavam sobre a polícia que eu lia, porque era sempre muito pesado, era sempre muito carregado, e os polícias eram pessoas perturbadas, que não tinham senso de humor. E não é assim, não é assim. São os melhores piadistas que eu conheço. Você atende um caso de homicídio, você está olhando a vítima ali caída no chão e fazendo piada sobre ele, claro, mas isso muito veladamente, secreto, para que ninguém saiba, né? É um ambiente muito engraçado, que eu noto que quem produz literatura, que quem faz filmes e séries não tem ideia de como é que isso funciona lá dentro. Os policiais e parceiros, Rodrigo e Maurício, são inspirados em personagens reais, os dois principais aqui do Amor Esquartejado? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu não digo que eles são inspirados em alguém... uma única pessoa exato, só. Não. Eles reúnem perfis de muitas pessoas que eu conheci ao longo dos 7 anos. E evidentemente que o Rodrigo tem muito de mim. Eu leio coisas nele assim que me assustam às vezes, porque a minha entrega para esse personagem foi muito grande e era difícil eu me segurar para não trazer as minhas lembranças e as minhas impressões sobre essas lembranças para esse personagem. Mas você conviveu com o Maurício também, um policial mais velho, que teve alguma ligação com a ditadura e tal? A grande maioria era assim, esses mais velhos. Aliás, esses mais velhos são os mais interessantes, porque eles viveram a polícia antes da Constituição de 88. E a partir disso, que os direitos humanos eles começaram a ter uma relevância muito maior, eles ficaram de mãos amarradas, porque já não podia trabalhar como era antes.
Porque eles tinham toda aquela mentalidade que foi forjada durante nos porões da ditadura. Exato, era muito pau de arara, era muito pancada, pouco diálogo e pouca visão de humanidade. Bandido era bandido e gente de bem era gente de bem. Hoje em dia, eu noto sim, que os policiais mais novos que ingressam nas polícias, eles têm essa ideia, né, de que a vida é a coisa mais importante que deve ser preservada. Né? E pelo menos há um esforço para que o trabalho seja feito dentro da legalidade. Tá certo. Na conversa que você teve com o jornalista Marcelo Duarte, que tem um blog do Estadão, há uma referência ao livro Bufo e Spallanzani, de Rubem Fonseca. Você se espelha no escritor, que também teve um passado de comissário de polícia, antes de se dedicar só a uma literatura movida aí por toda essa violência urbana, como é a de Rubem Fonseca? Ele é uma das minhas fontes, sim. Gosto daquele estilo sofisticado dele, gosto da maneira como ele constrói personagens, principalmente nesses livros mais antigos, onde eu noto que há uma grande preocupação de unir a humanidade desses personagens com uma narrativa mais atraente. Mas eu sentia falta, não só nos livros deles, mas na literatura policial brasileira, se é que existe isso, de uma verdade que me toque, que me mostre aquilo que eu via dentro de uma delegacia. Eu tento unir sem nenhuma pretensão, acho ele um dos grandes mestres da narrativa, mas ele sim é uma das pessoas em que eu me espelho. Se inspira assim. Agora, o que levou você até a polícia e o que fez você desistir tão rápido da vida de policial? Que engraçado. Nas duas situações foi o dinheiro. Quando eu entrei em 2002, eu fazia direito na Unesp de Franca e não tinha grana para nada. Assim. Eu corria o risco de voltar para casa porque não tinha mais grana. E aí surgiu essa chance de se prestar concurso para a Polícia Civil, que eu nem sabia o que era, sabia que existia polícia militar, porque eu via fardas, né, na rua, via viatura, mas eu não tinha consciência, eu tinha entrado naquele ano na faculdade e não sabia muito bem como é que era o serviço de investigador. Fiz a prova, fui passando, e quando me dei conta eu estava armado na rua. Isso com quantos anos? 23 para 24 anos. Muito jovem. Uhum. Hoje eu vejo que sim, né? Mas fiquei muito feliz. Foi com esse dinheiro que eu consegui me formar. E eu saí também exatamente pelo mesmo motivo. Eu vi que a minha carreira financeiramente não iria para lugar nenhum. E surgiu uma oportunidade de advogar que era muito sedutora, como era o crime lá dentro. Foi aí que eu quis arriscar, eu já sentia essa vontade de me afastar, porque não estava mais, diria até, o meu corpo já rejeitava esses horários estranhos que a polícia tem. Então, eu pus na balança, achei que seria melhor isso aí. Chegou a se envolver em algum tiroteio? Gosta de armas? Tiroteio, sim. Gosto muito de armas, mas não pretendo pôr a mão em mais nenhuma. Eu acho que eu já dei a minha contribuição para esse mundo. Eu gosto não daquela parte quase de um feitiço, de pôr a mão nela, e de você sentir o aço que traz aquela sensação de um poder muito grande, mas gosto da parte do estudo balístico dela, os efeitos que ela causa no corpo, quais são as melhores armas para se usar dentro de uma cidade, para a polícia, evidentemente, né? Quais as armas que as forças militares usam, mas é um gosto assim muito distante e não é um dos meus melhores hobbies, não. Tá certo.